Boa tarde, gente. Primeira aula da semana, aula 43, acho, tá? Vai estar escrito aí, aula 43, tá? Como eu prometi na aula passada, começaremos a falar sobre guerras mundiais. Ainda não hoje. Hoje eu falarei sobre guerra, no contexto geral. Na aula 44, vocês vão fazer uma avaliação, tá? Terceira e última avaliação do segundo bimestre. Já vou passar para vocês fazerem. A partir de hoje já tá disponível lá para vocês fazerem até segunda-feira, 1h, tá? Então aí podem fazer consulta, o que vocês precisarem. E aí na sexta-feira, a partir de sexta-feira, a gente vai começar a falar de guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial, o Brasil nessa confusão toda, como é que o Brasil se ajeitou, como ele se organizou, em que lado que o Brasil encostou, né? Então tudo isso a gente vai falar a partir de sexta-feira. Hoje é uma aula mais genérica, mas é importante, tá? Que vocês prestem atenção até para a atividade que eu estou passando, a avaliação que eu estou passando é muito em cima do que eu vou falar com vocês agora. O que é guerra? A gente fala assim, vamos falar das guerras mundiais, das guerras. Guerra todo mundo sabe o que é, um país brigando contra o outro. Mas vamos lá. Se a gente morasse num local que é assolado, né, ou que sofre com terremotos, um desastre natural que causa a morte de milhares de pessoas, milhões de pessoas na história, a destruição de propriedades, um custo financeiro altíssimo, um custo humano gigantesco, um terremoto. E aí você tem áreas no planeta que são áreas de risco de terremoto, e mesmo assim cidades são construídas lá, metrópoles são construídas. Você tem grandes exemplos no Japão, na China, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Cidades construídas em regiões propensas a terremotos, a falhas geológicas, né? Aí a professora de geografia explica melhor para vocês, professora. Se a gente pudesse extinguir os terremotos, se você tivesse o poder, se o ser humano tivesse o poder de acabar com os terremotos, você acha que ele acabaria ou não? Eu acho que muito provavelmente acabaria. Pelo custo que ele gera, pela quantidade de vidas que ele ceifa. O mesmo vale para os tsunamis, as áreas sujeitas a tsunami. Eu acredito que as pessoas da região ali, todas elas, desde as mais ricas, as mais pobres, dos mais politicamente poderosos até aqueles que não têm protagonismo nenhum, todos seriam favoráveis ao desaparecimento dos tsunamis e dos furacões e dos vulcões e de todos os desastres naturais que todos os anos ceifam aí milhares e milhares, milhões de vidas, tá bom? A guerra, ela vai ter o mesmo efeito. A guerra, desde as primeiras guerras lá da antiguidade, guerras para invadir outras cidades, conseguir escravos, as guerras entre os impérios, os grandes impérios, as grandes guerras, as guerras médicas dos espartanos, dos gregos, atenienses, persas, egípcios, as grandes guerras romanas, as guerras da Europa medieval, as guerras chinesas, as revoluções dos Estados Unidos, da França, guerra civil dos Estados Unidos, guerra do Paraguai, você tem guerras aos montes. Essas guerras causam um efeito tão ou maior de devastação, né, mais devastador do que desastres naturais. E no caso da guerra, depende sim do homem extingui-la. Porque a gente diz que extinguiria, que terminaria, acabaria com os terremotos, furacões, tsunamis, por causa
desastre que eles causam, as vidas que eles ceifam, o prejuízo financeiro. E a guerra? A guerra não causa o mesmo prejuízo financeiro? Não causa uma quantidade de mortes igual ou até maior? E a guerra é humana, é uma ação humana, que só existe porque é tomada a decisão por homens, e homens seguem essa decisão. Por que o desastre natural a gente ceifaria e a guerra a gente acabaria e a guerra não? Por que a guerra não acaba? Existem tentativas, mas quando 2 ou mais países estão ali convencidos de que é necessário fazer uma guerra, ou grupos, né, não precisam necessariamente ser países, normalmente a guerra acontece. E a um custo altíssimo de vidas, de propriedades, de financeiro, econômico, custos similares ou até maiores do que um desastre natural. Por que então nós humanos ainda em 2021 convivemos com uma ação humana tão danosa quanto um desastre natural, quanto a guerra? Não, boa pergunta para se fazer. Às vezes eu paro assim, porque você vê as guerras civis africanas, guerras terríveis, crianças lutando. Você tem lugares na África onde você não tem nenhuma população adulta mais qualificada para lutar, porque eles lá têm que acabar correndo atrás de crianças, obrigando as crianças a lutar. E é uma ação humana. Por que não encerrar essa ação? Por que os desastres naturais, se fosse possível, nós acabaríamos com eles? Pelo custo humano, pelo custo financeiro. E por que as guerras a gente não acaba? Porque a guerra depende de nós. É uma ação humana. Porque com a guerra a nossa ação seria diferente. Vamos lá. Primeiro, a guerra ela vai acontecer quando você tem 2 ou mais países ou grupos em atrito. O caso mais normal são países, né? 2 países em atrito por posse de uma região ou por uma função qualquer. E aí você tem uma tentativa de que esse atrito não chegue até a guerra, que se chama diplomacia. Então, surge a diplomacia, que são quando diplomatas, pessoas escolhidas por cada grupo, por cada país, vão negociar uma guerra antes que ela exista. Negociar justamente para que ela não exista. Resolver as questões, resolver os conflitos antes que ele existe. Isso é diplomacia. Todos os países do mundo têm os seus diplomatas espalhados pelo mundo todo, cuja única função é resolver questões antes que essas questões cheguem a um ponto onde a guerra é inevitável. Fora isso, você tem os tribunais internacionais. Você tem órgãos internacionais, como a ONU, como o Tribunal de Haia, que também estão ali com essa função de reduzir e dirimir os conflitos antes que esses conflitos cheguem a um tamanho, cheguem a um vulto, onde a diplomacia não vai mais resolver, onde as coisas realmente vão ter que ir para a guerra. E 2021, a gente está aí no meio de uma pandemia, e mesmo durante uma pandemia, diversos locais do mundo estão em guerra. Tudo evoluiu, a tecnologia, a política, a economia, a educação, a informação, e a diplomacia não consegue ainda resolver questões, atritos que acabam gerando guerras. Por quê? Por que não? Por que nesse nosso mundo atual é tão difícil você solucionar essas questões, fazer com que a diplomacia realmente seja efetiva? E aí tem alguns pontos que a gente precisa lembrar. O primeiro é religião. Quando o assunto é religião, muito dificilmente
a diplomacia consegue colocar panos quentes no problema. Então nós temos hoje em diversos cantos do mundo todo, em Israel, que é o mais evidente, que é o que sempre está, o conflito está ali, que é uma questão é uma questão de terra, de posse de terra, de assentamento de pessoas, mas que está totalmente ligada à questão religiosa. Não tem como você separar o conflito de Israel da religião. E aí nesse ponto a diplomacia peca. Peca por quê? Porque as pessoas não conseguem separar as coisas. As pessoas não conseguem separar o conflito, separar o atrito da religião. E aí quando a religião está no meio, dificilmente você consegue resolver sem um derramamento de sangue. Justamente a religião, aquela que vem para unir o homem a Deus, com palavras de amor ao próximo, vai causar guerras terríveis e normalmente são as mais sangrentas. Fora a questão da religião, você tem a questão de terra, que hoje ela não é tão relevante, a não ser no contexto, quando tem um contexto religioso junto. Você hoje não vê países lutando por um pedaço de terra. Essa questão é diplomaticamente resolvível. Você vê países lutando por poder, por produtos, e no final das contas, tudo acaba em dinheiro, tá? A guerra, independente do custo que ela gera, independente da quantidade de vidas que ela destrói, a guerra dá muito lucro, gente. No mundo capitalista como o nosso, a guerra ela deixa de ser uma possibilidade para que em alguns países ela é basicamente uma necessidade. Você tem grandes países mundiais que uma boa parte da economia desses países, e quando eu digo boa, é uma boa mesmo, ela está centrada na produção de armamentos, está centrada na produção de munição, de armas, de tanques, de aviões. Vou usar aqui os Estados Unidos como exemplo, mas não é o único. Os Estados Unidos ele tem uma produção armamentista anual gigantesca, muito maior do que a capacidade de consumo do próprio Estados Unidos. Isso que os Estados Unidos sempre está metido em alguma confusão. Por quê? Porque ele precisa da confusão, ele precisa da guerra para fazer com que esses produtos sejam comercializados e que gerem dinheiro. A guerra para os Estados Unidos, o inimigo para os Estados Unidos, não é uma possibilidade, é quase que uma necessidade. Os Estados Unidos sempre está em busca do seu próximo inimigo. E quando ele não consegue um inimigo externo, ele vai arrumar um inimigo interno. Porque essa inimizade, essa guerra gera lucro, dá dinheiro. Mas e as mortes? As pessoas que estão lá em cima estão pouco se importando. Elas não estavam se importando lá na antiguidade, quando os homens simples iam para a guerra e menos da metade voltavam. Imagina hoje onde o dinheiro, o poder, a riqueza chegaram a um nível, a ganância humana chegou, o individualismo chegou a um nível que nunca chegou antes. Então as vidas que a guerra vai consumir, as barbaridades que vão acontecer nessas guerras, para essas pessoas é muito pouco perto do lucro que a guerra traz para elas. Então a guerra, gente, há muito tempo, na antiguidade, a guerra era uma questão de disputas mesmo. Nas guerras medievais, era uma questão de disputa de terra, disputas ideológicas. Você vai ter, mesmo nas guerras do século XIX, você vai ter guerras por terra, guerra franco-prussiana, sino-japonesa, são guerras por disputas de terra. A partir daí, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, a guerra vai se tornar um negócio. A guerra vai se tornar fonte de renda, fonte de lucro. A fábrica de arma ela vai ser vista como uma fábrica de tênis, a fábrica de roupa, a fábrica de liquidificador. Ela tem a capacidade de dar tanto ou mais lucro do que uma fábrica de computador, de televisão.
Só que para isso é necessário que existam guerras. Conflitos, atritos sempre vão existir, basta fingir que eles não estão existindo. Essas guerras civis na África, será que as grandes potências europeias não seriam capazes de acabar com essas guerras? Seriam. É interessante para essas potências europeias, para os Estados Unidos, para a Rússia, acabar com essa guerra? Não. Porque essas guerras civis da África consomem armas, munições o ano inteiro, todos os anos. Se eu acabar com essa guerra, eu vou vender arma para quem? Esse é o pensamento dos grandes, poderosos, dos industriais, daqueles que fazem parte do parque industrial bélico dos Estados Unidos, que movimenta trilhões de dólares todos os anos. Você consegue imaginar as pessoas abrindo mão? Nós provavelmente abriríamos. Eu provavelmente, entre ganhar se você me oferecer dinheiro ou acabar com a guerra, não sou santo não, mas eu provavelmente escolheria acabar com a guerra. Mas para essa galera gananciosa que vive, que não dá valor nenhum à vida humana, à condição das outras pessoas, somente ao dinheiro, você acha que ela abriria a mão de vender milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em produtos para a guerra, acabando com uma guerra? Se você der a opção para essa pessoa, acaba com a guerra, você acha que ela vai acabar? Lógico que não. Eles vão incentivar a guerra. Eles vão tentar apagar conflitos com gasolina. A diplomacia reversa. Ao invés de acabar com a guerra, você vai insuflar a guerra. Tá? Então, antes da gente falar sobre guerra, falaremos nas próximas aulas, tenham isso em mente, gente. A guerra é uma coisa horrorosa, é horrorosa para os meus valores, provavelmente para os seus valores também. A guerra só vai trazer tudo de ruim: fome, miséria, destruição, morte, ações das mais bárbaras, assim, no sentido de desumanidade, crueldade. A guerra vai trazer só isso. Mas para um grupo de pessoas poderosas, ricas, que vivem da venda, da distribuição de armamentos, para governos que vivem disso, e não são de paizinhos, não, de países grandes, enormes, que vivem disso, a guerra é um baita negócio. E as vidas que ela custa, a destruição que ela custa, para eles não são nada. O que importa é o que ela vai gerar em dinheiro. O dinheiro antes da vida. A ganância antes dos valores. Parece um desabafo assim, mas não é. É isso mesmo. Não tô aqui fazendo um desabafo voraz, raivoso. Não é isso. Tá? A guerra é um baita de um negócio para um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo poderosíssimo, riquíssimo, muitas vezes infiltrado nos governos, muitas vezes fazendo parte do governo de grandes países que dependem das armas para gerar lucro. Tá? Então a guerra é negócio. No mundo capitalista, a guerra não é a guerra da antiguidade, não é a guerra de Atenas e Troia e Esparta, não é a guerra de gregos e troianos, não são as guerras românticas do passado, não é nem a guerra civil dos Estados Unidos, que já está envolta em questões econômicas, mas que você tem ali um fio de humanidade, que acabar com a escravidão, mesmo que esse não seja o mote da guerra, não seja o motivo principal da guerra civil dos Estados Unidos, mas esse motivo estava lá. As de hoje não tem, é guerra por guerra, é a guerra pela guerra, é a guerra pelo negócio. Você vai vestir ela com uma roupa bonitinha, dizer que é por causa disso, que é por causa daquilo, que é por causa de um pedaço de terra, mas no final a guerra é pelo negócio. As pessoas que vão incentivar a guerra estão pensando apenas no dinheiro. Tá? Fiz questão de fazer essa aula antes da gente dar sequência nas guerras mundiais, porque eu vou destilar aqui para vocês dezenas de motivos na Primeira Guerra, na Segunda, na Guerra Fria, mas nunca percam de vista isso. Além de todas as motivações, a guerra dá dinheiro, a guerra é um negócio.
enquanto tem milhões, bilhões lutando para que não aconteça a guerra, torcendo para que as guerras não aconteçam, você tem um grupo poderosíssimo que vai incentivar o surgimento dessas guerras, tanto no passado quanto hoje, tá bom? Num mundo onde o dinheiro está acima de todos os valores, a guerra, obviamente, está acima de tudo, é uma forma de ganhar dinheiro, tá bom? Boa semana. Na próxima aula, avaliação, preencham até segunda-feira para me mandar. Segunda-feira eu encerro e aí acabou. Fui!